Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, os jornalistas Mardélio Couto e Berta Macaron e o empresário e apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. A taxa de desemprego caiu a 5,1% no trimestre encerrado em dezembro de 2025, a menor taxa de desocupação desde a série histórica iniciada em 2012. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Nos 3 últimos meses do ano, a população desocupada no Brasil ficou em 5,5 milhões, o menor contingente da série da pesquisa. Com o resultado, Bortoleto, do mês de dezembro, a taxa anual do indicador caiu de 5,6% em 2025 para 6,6% em 2024. Caiu para 5,6% e antes era 6,6%. Também era o menor patamar desde 2012. Resumindo, tem 1 milhão de pessoas que estão trabalhando que antes não estavam no ano passado. Estamos vivendo um pleno emprego? Boa noite. Boa noite, Alan Passos. Boa noite aos amigos da bancada e ouvintes da Itatiaia. Eu vou ser muito direto na minha avaliação aqui, Alan. Não dá para comemorar um número desse se nós entendermos como é que se chega nesse número. Quando a gente fala de taxa de desemprego, eu queria fazer uma pergunta sem ter condição de ouvir a sua resposta, ouvinte, mas eu queria saber de você o que você imagina que é isso? Que não temos desempregados. Só que como é que se calcula o número que está sendo apresentado para a gente como o menor da taxa, o menor índice da série histórica? A pergunta que é feita é se a pessoa procura emprego ativamente nos últimos 30 dias. Isso quer dizer que se a pessoa não está procurando emprego, segundo esta avaliação, ela não é desempregada. Tem a sua lógica? Tem a sua lógica, mas vamos analisar o que está acontecendo. Empresariado procurando funcionário e não encontra. Nós estamos vivendo um momento no Brasil onde a assistência através do dinheiro colocado na mão das pessoas diretamente pela gestão pública, pelo governo federal, é o maior de todos os tempos. Nós, infelizmente, estamos vivendo uma acomodação perigosíssima para os próximos anos. Alan, não dá para comemorar um número desse por um motivo muito simples. Ele não reflete a realidade que a prosperidade verdadeiramente produz. Nós não estamos produzindo um país próspero enquanto as pessoas, segundo este índice aqui, não estão desempregadas. Nós estamos produzindo no nosso país um conceito em que o pouco é o suficiente e isso é muito ruim e perigoso. Bortoleto, posso resumir que você está me dizendo que os números não mostram bem o que é realidade e não tem o que comemorar? Mostra exatamente o que perguntou, só que a pergunta que é feita induz a um número que não transfere a realidade. Mardélio Couto, você concorda com a visão do Bortoleto? Discorda? Tem um meio do caminho nessa história? Boa noite. Boa noite para você, Alan Passos. Boa noite aos debatedores, aos nossos ouvintes. Alan, eu fui dar uma estudada aqui para ver o que o mercado financeiro, o que as pessoas ligadas ao mercado estão avaliando desses números para tirar esse caráter político, para tentar fazer uma avaliação distante da política. Encontrei um estudo aqui, Alan, muito interessante, do IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia, que é ligado à Fundação Getúlio Vargas. Vou ser bem breve aqui no que eu achei de mais importante nesse estudo. Eles estão atrelando a redução no desemprego na combinação de 2 movimentos simultâneos. De um lado, eles observaram a expansão da população ocupada, que cresceu neste período aí retratado, principalmente na reta final do ano passado. Esse é um ponto. Do outro lado, eles estão observando algo que eu achei bem interessante: a relativa estabilidade da força de trabalho no trimestre ali na reta final de 2025, que reúne pessoas ocupadas e desocupadas. E o que chama atenção nesse ponto? Eles estão dizendo que esse comportamento está refletindo ali algumas coisas que eles chamam de fatores demográficos de natureza estrutural. O que isso quer dizer? Eles estão dizendo, Alan, entre outras coisas, alguns fatores que ocorreram: envelhecimento da população, o menor ritmo de crescimento demográfico e a maior permanência de jovens fora do mercado de trabalho, seja por estudo ou por desalento. Então, como esse resultado, eles estão avaliando aqui para encerrar, que mesmo com uma criação moderada de vagas,
tem sido suficiente para produzir quedas expressivas na taxa de desemprego, o que sugere a presença aí de um comportamento estrutural ligado à desaceleração da oferta da mão de obra. Eu acho interessante, eles estão dizendo alguns fatores aí que pessoas estão ficando fora do mercado de trabalho. Esse estudo bate um pouco com o que o meu colega Bortoleto disse. Pessoas estão ficando fora do mercado de trabalho por alguns motivos aí variados, envelhecimento da população, jovens que estão ficando fora do mercado, e mesmo com uma oferta não tão grande assim de emprego, isso está sendo suficiente para reduzir drasticamente as taxas. É complexo de entender, mas espero que o ouvinte tenha entendido aí um pouco desse estudo. Eu achei interessante, porque os números frios muitas vezes não retratam exatamente o que está acontecendo. Concordo em parte com o colega Bortoleto e trazendo esse estudo aqui para enriquecer o nosso debate. Que é mais ou menos assim, tem menos gente desempregada, mas não quer dizer que tem mais gente trabalhando, como a gente se acostumou a ver em outros tempos, ou no conceito de trabalho que pelo menos a nossa geração ainda tem, né? Aquela coisa de carteira de trabalho, CLT e tudo mais. Ô Berta, e você, como é que vê esses números? Porque na série histórica, no comparativo, não tem como fugir. A manchete é essa, é o menor número da história de desemprego. Tanto o Mardello quanto o Bortoleto trouxeram aí contrapontos aos números. Como é que você os enxerga? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, colegas da bancada, boa noite, amigos da Itatiaia. Olha, eu vou fazer uma colocação muito técnica. Eu conheço bem essa pesquisa, é uma metodologia internacional. Então, esse formato de mensurar desemprego é um formato internacional. Você pergunta se a pessoa trabalhou, buscou emprego, trabalhou, ou se não trabalhou, se ela buscou emprego nos últimos 30 dias, por uma razão simples. Se a pessoa está doente, se a pessoa é idosa, ela não vai buscar emprego, ela está, se a pessoa não está estudando. Então, é uma série de motivações que as pessoas não estão, digamos, procurando se empregar. Portanto, se a pessoa está doente, não está buscando emprego, se a pessoa é idosa, está fora do mercado, ela não é considerada uma pessoa que deveria ela não é considerada dentro deste conceito de força de trabalho, certo? Ela está aposentada. Portanto, você vai ter 3 indicadores muito importantes nos resultados. O primeiro, que é, sim, a redução da taxa de desemprego, é a menor da história. Você teve lá em 2023 7,7%, 2024 6,6% e 2025 5,1%. E você vai ter também um aspecto que o Mardello mencionou, a expansão da ocupação, que significa mais gente em idade de trabalhar trabalhando. Então, a gente está tendo agora em 2025 59,1% das pessoas em idade de trabalhar trabalhando, são 103 milhões, e esse número em 2024 era 101,3 milhões, não é? Portanto, você tem também esse indicador, mais gente trabalhando, e mais 2 outros indicadores também, que é a taxa de subutilização da força de trabalho. O que é isso? São pessoas que estão trabalhando menos horas do que gostariam. Então, a metodologia da pesquisa, ela capta também, eu estou trabalhando, mas eu estou trabalhando menos do que eu gostaria. Então, ela é considerada ocupada, mas ela também entra num outro indicador que é chamado de subutilização da força de trabalho. Então, essas pessoas que estão trabalhando menos horas, você teve uma redução da taxa, são 14,5% das pessoas que estão no mercado, que corresponde a 16,6 milhões de pessoas que hoje gostariam de estar trabalhando mais do que estão. Esse número em 2024 era de 18,7 milhões. Então, nesse indicador também houve uma queda. E, por fim, o rendimento médio das pessoas em 2025 houve um aumento para 3.560, um crescimento de 5,7% em relação a 2024, e também mencionando a massa de rendimento real, que é toda a soma de todos os rendimentos do trabalho, atingiu o maior valor da série histórica, 361,7
bilhões, é um crescimento de 7,5% em relação a 2024. Agora, o que é importante dizer é o seguinte, que aumenta você tem mais gente trabalhando, uma menor taxa de pessoas desocupadas, mas o importante é considerar quanto que o seu poder de compra efetivamente coloca na sua mesa, coloca no seu armário. Então, portanto, essa é uma taxa que, se a gente for pensar em termos de qualidade de vida, ela tem que sempre ser olhada também com a evolução dos indicadores de inflação, né? E a inflação, em 2025, ela fechou no Brasil a 4% no acumulado. Em Belo Horizonte até é menor do que a média do Brasil, 3,42%, e também bem menor do que São Paulo, que foi 4,34% de inflação. Então, você tem esses indicadores. A pesquisa traz também aumento do número de pessoas com carteira assinada para 38,9 milhões, aumento de 2,8% em relação a 2024, e o número de pessoas trabalhando sem carteira caíram de 13,9 para 13,8 milhões. Então, tudo isso são indicadores, são métodos para a gente exatamente poder acompanhar como que evolui. Então, é preciso que seja feita a mesma metodologia, e a metodologia que é empregada pelo IBGE, ela é validada internacionalmente, ela é usada também em outros países para se mensurar o desemprego. O Bortoleto e o Mardello levantaram o dedinho, um minutinho para cada um. Vai lá, Bortoleto. Gasto menos. Está escrito aqui, ó. IBGE aponta a menor taxa de desemprego da história. A medida é histórica e o cálculo é internacional, mas vou te falar um negócio que não acontece em outros lugares. Bolsa Família custará ao Caixa da União, agora em janeiro, custou 13 bilhões de reais. Sabe quanto que custava em janeiro de 22? 3,7 bilhões de reais. Vamos comemorar esse número aqui de que jeito? Se a gente gastava 3,7 bilhões de reais, agora a gente gasta 13 bilhões de reais. E aí, Mardello? Ô, Alan Passo, vou discordar em parte do Bortoleto, com todo respeito, como diz os ministros, data máxima vênia, para falar sobre um ponto aqui. Eu discordo do Bortoleto em um ponto. Eu acho os programas sociais importantíssimos, eles têm um papel social muito importante. Eu conheço muita gente séria que está nesse programa social porque está numa situação gravíssima e a pessoa sonha em sair desse programa social e arrumar um trabalho. Conheço gente assim, mas eu acolho parte dos argumentos do Bortoleto num ponto. Eu acho que a gente tem que criar mecanismos, como acontece em outros países do mundo, de tentar ver por que essa pessoa está permanecendo nesse programa social. Vou falar de um caso concreto. Alguns países, para você receber benefícios sociais, você tem que comprovar dentro de um determinado período, a cada 3 meses, a cada 6 meses, varia de país para país, que você está tentando arrumar um emprego. Você tem que mostrar às vezes que você tentou emprego, por que você não foi aceito naquele emprego, se é por uma falta de capacidade técnica, se você não preenche os requisitos, e se você negou porque você quis, você tem que dar argumentos para o governo porque você está negando aquele emprego. Seria uma medida para tentar fazer uma filtragem nesses programas sociais e tentar evitar a distorção. Mas acredito que tem muita gente séria beneficiada pelo programa social, Alan. Eu posso falar uma coisinha sobre os programas? Os programas sociais, eu não vejo qual é a correlação entre você ter programas sociais que beneficiam famílias, que os filhos estão estudando, que estão frequentando escola e que é uma forma de complemento de renda, não é? Se você for pegar uma família hoje... Desculpa atrapalhar seu raciocínio, mas não é complemento, porque quando ele entra ele perde o benefício a partir do momento que ele tem uma carteira assinada, por exemplo. Depende do valor, então, né? Exatamente, mas aí você porque tem um programa de transição. Exato, mas você desestrutura o valor final. Aí o valor final é muito melhor que a pessoa faça trabalhos esporádicos. E aí não há uma crítica a fazer trabalhos esporádicos, porque o modelo de contratação mudou no mundo. O que não está... não é motivo de comemorar uma taxa dessa, é porque isso está fazendo com que a gente diminua de tamanho como nação. Nós estamos verdadeiramente nos contentando com a população recebendo uma miséria que recebe através dos programas de assistencialismo que nós temos, que aliás, diga-se de passagem, é um dos maiores do mundo.
mas mesmo assim é pouco. Mas ele não motiva, como aqui o Mardélio falou, a pessoa a sair dessa situação. Por quê? Porque se ela assinar a carteira dentro desse período, ela vai perder boa parte daquilo que ela recebe sem precisar trabalhar. Então ela não quer a regularização, ela quer o trabalho esporádico, trabalho freelancer, o trabalho pontual e específico, que é digno tanto quanto o outro qualquer. O problema é que nós não perenizamos isso, não trazemos a prosperidade assim. Então não dá para comemorar uma taxa dessa. A pergunta foi se comemorávamos ou não. Não. Pode concluir aí, Berta. Eu acho que todo programa social é importante que tenha uma porta de saída, sim. Agora, o Bolsa Família não tem nada a ver com, não há uma relação, não há uma correlação entre Bolsa Família e a indústria não conseguir as contratações que deseja. São coisas, para se dizer que existe essa correlação, é preciso uma pesquisa e uma análise estatística para dizer, olha, porque você não pode pegar um caso esporádico, 2 casos, e dizer que, olha, as pessoas ganham Bolsa Família, por isso elas não querem trabalhar. Então, são coisas completamente diferentes. Um programa social, ele é destinado a apoiar famílias que têm crianças em idade escolar, que tenham a vacinação e que vão estudar para que possam, no futuro, ser pessoas que vão ingressar no mercado de trabalho. Agora, eu acho muito importante, sim, você pensar em formatos de qualificação de mão de obra e também formatos de saída dos programas sociais. Isso sem dúvida alguma. Agora, não dá para desmerecer, é um programa importantíssimo, o Bolsa Família, e acho que tem muitos méritos em dar este apoio, sobretudo às famílias que têm mais filhos. Percebendo que os amigos queriam falar mais desse, mas precisamos falar de mais um tema aqui, pelo menos. Então, tem 1 minuto para cada um para a gente abordar a autorização do ministro Alexandre de Moraes para a visita do deputado federal Nicolas Ferreira ao ex-presidente Jair Bolsonaro lá na Papudinha. Nicolas deve visitar Bolsonaro na manhã do dia 21 de fevereiro. Então, daqui a 3 semanas ainda, Mardélio, tem outras visitas autorizadas, mas aí a minha pergunta para você é a seguinte: o ex-presidente vai conseguir, mesmo preso, comandar os rumos da direita para essas eleições de 2026? É isso mesmo? O Alan Passo, até aqui está parecendo que o ex-presidente está conseguindo. Pelo menos os principais nomes da direita têm obedecido ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Destaco aqui 2 grandes nomes, né? O Nicolas continua seguindo as diretrizes do bolsonarismo e destaco também o ex-presidente, destaco também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que disse que vai tentar reeleição aqui no governo de São Paulo. Ele era um nome defendido pelo chamado Centrão e também por aliados ali do Kassab para disputar a presidência da República, mas claramente tem dito que não vai fazer isso, vai tentar reeleição e que vai apoiar Flávio Bolsonaro. Só rapidamente, gerou um mal-estar aqui nas últimas horas, o Alan Passo, que o Kassab, presidente do PSD, chegou a declarar ontem em uma entrevista ao portal UOL, ao ser questionado sobre o Tarcísio. Ele disse que o Tarcísio deveria ser grato ao bolsonarismo, mas deveria ter a sua identidade e que gratidão era diferente de submissão. Isso gerou muito mal-estar no meio político aqui em São Paulo, soou como uma crítica do Kassab, que é secretário de governo, uma crítica dele para o chefe dele, que é o Tarcísio de Freitas, e hoje o Tarcísio rebateu e disse que não é submisso à família Bolsonaro e sim é grato. E o Kassab depois falou com a CNN, amenizou as críticas, disse que ele não quis dizer que o Tarcísio era submisso, entre outras coisas, mas é um mal-estar que teve nas últimas horas por aqui, envolvendo essa ala da direita lá. Gente, 1 minuto para cada um. E aí, o Bortoleto? Tem uma submissão da direita ou não? Eles estão seguindo um líder que tem realmente um grande apelo, mesmo estando preso? Não, ele está preso, o que não quer dizer que perdeu a influência. Nós temos que lembrar que Luiz Inácio Lula da Silva saiu da prisão e elegeu o presidente da República. Voto não tem absolutamente nada a ver com estar preso ou estar solto, infelizmente. Agora, a realidade é que comandar o processo é algo que ainda vai demandar um tempo. As eleições não estão se decidindo agora, começam a se desenhar a partir de agora e acredito que papel fundamental, obviamente, o ex-presidente terá no comando da direita. E aí, Berta, pra gente fechar, Bolsonaro segue ele convidando os líderes que acham que é importante conversar nesse momento. Ele consegue, deu as grandes linhas do seu campo político.
indicou Flávio Bolsonaro, seu filho, apesar de haver uma grande pressão para que fizesse a indicação de Tarcísio de Freitas, não só uma grande pressão, mas o seu próprio entorno, Kassab era um dos maiores apoiadores, e também ele tem até aqui conseguido manter a palavra final sobre as composições nos estados. Agora, esse movimento de Kassab, ao reunir 3 governadores de oposição no PSD e trabalhando com uma possibilidade, uma terceira via, é um movimento que se descola do bolsonarismo. A direita ali se descola do bolsonarismo e, em certo sentido, ele está declarando um grito de independência desse campo da direita que estava muito dependente do bolsonarismo. Então, o que o Kassab fez ali ao lançar 3 governadores como possíveis pré-candidatos, ele está unificando uma possibilidade de terceira via no PSD. Então foi isso que o Kassab fez. Então, nesse sentido, no sentido dos aliados e do campo que estava orbitando ali o bolsonarismo, o ex-presidente perde o controle, mas de seu campo ele mantém o controle. E, neste momento, Flávio Bolsonaro, sem dúvida alguma, no campo da oposição, é um nome com maior tração para a disputa neste momento. Leonardo Bortoleto, Berta Macaron e Mardélio Couto participaram do Conversa de Redação desta sexta-feira. A seguir aqui